Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Maio é o mês do trabalhador e neste ano, vários temas que impactam diretamente o futuro dos trabalhadores brasileiros estão em debate. Entre eles, o possível fim da jornada 6x1, os direitos trabalhistas, a pejotização, o trabalho por aplicativos e o home office. No Congresso Nacional, avançam propostas que prevêem a redução da jornada semanal sem diminuição salarial, reacendendo discussões sobre qualidade de vida, produtividade, economia e direitos sociais. Ao mesmo tempo, crescem os debates sobre informalidade e as novas relações de trabalho no país. Para conversar sobre tudo isso, recebemos hoje a advogada trabalhista empresarial Cristiane Polini. Participa conosco do programa o coordenador da JF-TV, Vitor Carneiro. Sejam muito bem-vindos, Cristiane e Vitor, ao nosso programa. Cristiane, estamos aí com um tema polêmico, né? Pode ser que seja votado nos próximos dias, está caminhando para isso, essa questão do fim da jornada 6x1 no Brasil. A gente sabe que tem muitos trabalhadores em Juiz de Fora, por exemplo, comércio, construção civil, vários setores que trabalham dessa maneira. Como é que você vê essa questão, né, tanto para o trabalhador como as empresas brasileiras? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Marise. Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, né, que é da população, sim, que é do povo, e a gente poder trazer assuntos que são tão importantes para eles, né, que são o foco que é o próprio trabalhador. Bom, a escala 6x1 ela vai sofrer impactos, eu falo, para os dois lados, né? Tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Se a gente for fazer uma análise da empresa, do ponto de vista empresarial, eles terão um impacto financeiro que vai ser direto, porque se eu tenho um trabalhador que ele cumpria a jornada dele de segunda a sábado e ele passa a trabalhar de segunda a sexta, quem vai trabalhar nesse sábado? A empresa vai ter, obrigatoriamente, que contratar mais uma pessoa. E aí entra a primeira discussão que levantaram, que então vai gerar mais empregos. Eu deixo questionamento, né? Será mesmo que vão aumentar esses empregos? Será que as empresas serão capazes de conseguir pagar todos os encargos de mais um trabalhador? Ou isso vai fechar postos de trabalho? Então esse é o primeiro impacto. Se a gente for analisar do ponto de vista do empregado, de fato, ele vai ter menos um dia de trabalho, mais um dia de descanso, lazer, para poder usufruir com a família. Mas eu também faço questionamento sempre quando eu sou perguntada sobre isso. Será que ele vai deixar realmente de trabalhar para estar com a família? Ou, devido aos salários que a gente sabe que hoje não são altos no Brasil, a gente tem uma média muito baixa, essa que é a realidade, né, para cumprir com todas as obrigações que uma pessoa comum precisa dentro de casa, será que ele vai usar esse dia que ele tem folga dessa empresa que ele já era contratado para poder trabalhar num trabalho informal, por exemplo, no aplicativo? Será que ele vai usar esse dia para trabalhar ainda mais e se cansar ainda mais? Será que isso vai gerar um esgotamento maior ou não? Então, a gente está diante de uma discussão ainda longa, né? Que na hora que a gente estiver diante do cenário, nós vamos poder fazer uma análise do que de fato vai acontecer, mas o impacto vai ser para todos. E outro impacto que eu coloco também, do ponto de vista da empresa, se a empresa ela tem um custo maior, alguém vai pagar essa conta. Ainda que ela mantenha os empregos, os postos de trabalho, isso certamente vai ser repassado para o consumidor, que também vai sofrer o impacto do preço, né, do serviço ou do produto. Nós temos alguns projetos de lei com essa iniciativa no Congresso, né, principalmente na Câmara dos Deputados. Nós temos o da Érica Hilton, né, deputada federal, mensagem do próprio governo, do governo, né? agora, né, o 1838, né, de 2026. E o meu ponto é o seguinte, você está acompanhando alguma discussão dentro do cenário das empresas, associações comerciais, a própria OAB nesse sentido, né? Esses projetos estão saindo do Congresso para a sociedade, discutindo com os empregadores, com os empregados? Como é que você, como advogada, está percebendo isso? Está tendo esse debate? Lembrando que são dois projetos, né? O do governo prevê a redução de 44 horas semanais para 40, da Érica Hilton até menos, né? 36 horas semanais. E que a gente já tem isso em vários países do mundo, né? A gente já tem essa redução, é uma discussão mundial, não é uma discussão no Brasil, né, Cristiane? Sim, é uma discussão que vem de fora. E tem funcionado fora do Brasil, né?
Só que a gente não sabe se a adaptabilidade do Brasil vai ser igual dos países, né, de fora. São propostas complexas, não são propostas simples. São propostas que até se a gente pegar matematicamente, às vezes a conta não fecha com 36 horas, porque o salário não vai poder ser reduzido, né? 36 horas eu acredito que não passe. Acredito por conta das particularidades, acho um projeto bastante ousado. Mas a redução para 40 horas, a gente já está falando daqueles que trabalham de segunda a sexta. Porque aos sábados eles trabalham as 4 horas para completar as 44, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que trabalhavam aos sábados e fizeram a análise de que se ela fechar no sábado, ela tem uma economia, inclusive, maior. Porque ela tem o custo com água, ela tem ou com luz, ela tem o custo com o próprio funcionário, com a hora dele. Ela entendeu que no mercado dela isso não geraria impacto financeiro e seria mais vantajoso. Hoje a gente não consegue, por exemplo, contratar uma empregada doméstica para trabalhar aos sábados. É uma realidade que a gente vive. Vai pedir para trabalhar sábado, é difícil. Então a gente já tem determinadas categorias que o trabalho de segunda a sexta permite. Então acredito que a redução para 40 horas, ela é viável. A discussão que está tendo, é claro que se discute nas empresas, mas é um impacto ainda que fica quase que no mundo das ideias, né? Ainda não se colocou, não se implementou, mas quando eu preciso dar orientação nesse sentido, quando a empresa quer, por exemplo, aumentar às vezes um salário, e olha que situação que nós estamos, né? Porque se você aumenta um salário hoje, que a empresa quer beneficiar, mas a gente está na iminência de ter uma redução de carga horária, eu só deixo claro que você vai aumentar agora e não vai poder reduzir depois. E a jornada vai reduzir. Então, hoje, as empresas até pensam em benefícios, né? Eu vou conceder agora ou eu vou esperar? Então, a discussão está muito nesse presente, principalmente nos benefícios que ela pode ou não conceder. Está todo mundo esperando um pouco, né? Preocupado com o que vai acontecer. E sabemos que tem, né, a pressão do ano eleitoral. Muitos políticos querem votar isso esse ano, né, do ponto de vista de acreditar algum ganho político com isso durante as eleições, né? Outro ponto que eu acho interessante nesse sentido é falar da produtividade, né? Quem defende muito o projeto da redução da escala 6x1 defende que a produtividade não depende de mais horas trabalhadas, e sim da eficiência delas. Do bem-estar, né? Do bem-estar, né? Mas na questão o que da produtividade eu concordo, tá? mesmo, né? Concordo. Um funcionário mais descansado, que às vezes usa esse tempo para se capacitar, seria mais produtivo no dia a dia, nos outros 5 dias, né? Como é que o direito enxerga isso? Como que as empresas podem reduzir, né? Reduzir essa jornada, ao mesmo tempo privilegiando o funcionário que é mais produtivo. Você falou em ganho salarial, né, Marisa? Isso é possível? Talvez criar outros, por exemplo, o trabalhador folga outros dias da semana, criar um outro tipo de carga horária que envolva também a folga na segunda, outro folga no outro dia. Existe essa possibilidade, que a lei também não vai exigir os dias específicos de folga, né? A gente, com a reforma trabalhista, já veio a flexibilização nessas relações, né? Então, o negociado ali, ele prevalece sobre o legislado. Então, já tem possibilidade de negociar algumas coisas. Mas existem outras que, mesmo querendo, não pode ser feito, né? Então, nem tudo vai poder resolver ali entre as duas partes, envolver sindicato, então envolver as categorias, para poder, de fato, ter essa validade. Nós estamos falando de um Brasil em que hoje você já se falou em pleno emprego, acho que o Brasil nos últimos anos tem uma taxa reduzida de emprego, mesmo assim muitas pessoas não querem entrar no mercado formal, estão na informalidade, né? Como é que você vê isso? Há possibilidade de também buscar direito para quem está na informalidade? Especialistas falam isso, né? Há empregos, mas muitas vezes empregos que as pessoas consideram ruim. Então, o trabalhador também tem que pensar um pouco nisso, né? Eu estou dando emprego, mas eu tenho que dar condições, eu tenho que talvez dar benefícios, alimentação, transporte. O trabalhador hoje não exige só o salário, né? Você que trabalha com empresas, Cristiane, queria que você falasse um pouco disso. Como é que estão as relações empresariais hoje no Brasil? E ainda tem o empregador que pensa, estou dando o salário, está ótimo. A gente ainda tem um pouco disso, porque não é as novas gerações, principalmente, né? Eu falo que as novas gerações não querem nem esquentar lugar, né? Porque, e a gente vai falar um pouco disso no segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais de CLT, né? Como é que as pessoas hoje veem um pouco de forma negativa. Mas como é que você vê isso quando a gente está discutindo a questão do 6x1?
As empresas, elas querem reter dos funcionários, né? As melhores empresas, elas querem menos rotatividade, esse é um fato, elas querem maior produtividade. Os estudos já mostram que quem trabalha menos, de fato, produz mais, né? A grande dificuldade é entender em quais cenários de mercado, quais atividades e funções cabem essa redução de jornada. Quando eu coloco o comércio, por exemplo, como que você reduz um horário de comércio? Não dá, tem que contratar mais, porque se eu reduzir eu vou contratar. Então, será que ali eu tenho realmente um aumento de produtividade que você colocou? Né? A gente fica nesse embate, né, do que fazer. E tem as comissões. Então, quem trabalha no comércio, ele quer trabalhar mais, na verdade, porque se ele trabalha mais, ele vende mais, ele ganha mais. A parte dos benefícios, eu me deparo com os dois tipos, né, de empresas. A gente vai manter esses dois tipos de empresa, ainda acredito que sempre, porque nós temos perfis de empregadores e de trabalhadores diferentes também. Então, empresas que têm maiores benefícios, ela tende a reter mais seus funcionários. Eu falo que empresas boas concedem, de fato, benefícios, né? É a forma de realmente ter ali uma maior satisfação do empregado. Porque, eu falo, eles passam mais tempo trabalhando do que em casa, né? É uma realidade. Nós todos, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, se ele vai sabendo que ele tem um plano de saúde, que ele tem um plano odontológico, que ele tem um auxílio alimentação, isso muda, porque entre ele escolher a empresa que realmente concede esse benefício e a que não concede, com certeza ele vai escolher a que tem maior benefício. Mas também é uma conta. Tudo se a conta fecha, né? O salário mais os benefícios. Então, a escolha, ela precisa ser feita, é uma realidade. Infelizmente, nós estamos num cenário de novos trabalhadores em que eles estão mais resistentes a esse mercado tradicional, vamos dizer. É uma geração que ela é muito imediatista, ela quer realmente ganhar muito em pouco tempo, né? Eu sou mais conservadora, tradicional, acho difícil isso acontecer, apesar de que nós temos hoje um mercado digital que está possibilitando isso. Mas até que ponto também isso é sustentável e até quando esse mercado vai se manter como é hoje? Então, a gente ainda vai ter que acompanhar isso ainda um tempo para ter, como tudo, né, como essas discussões todas, para poder saber como de fato isso vai acontecer lá na frente. E até que ponto essa insegurança, até jurídica mesmo, né, de não saber se daqui a 6 meses vai ser implementada uma escala diferente, né, a gente tem a vacância legis, mas a gente sabe que é uma coisa para ser, deve ser imediata agora, antes das eleições, mas você imagina que isso prejudica economicamente uma empresa? Essa insegurança de não saber como é que vai ser? Com certeza. Como que isso pode atrapalhar até a relevância econômica do país, né? Com certeza, porque ela faz esse planejamento. Então, se ela quer conceder, o que eu coloquei aqui, se ela quer dar um benefício, ela pensa. Se ela quer aumentar o salário, ela pensa, deixa eu esperar. Eu não vou melhorar agora. E aí parte para as ilegalidades também. Porque ela fala assim, não vou pagar isso dentro da folha. Eu vou fazer isso por fora, até saber o cenário, depois eu resolvo. Ali já se criou um passivo trabalhista, já se criou um problema que não se sabe se vai conseguir ser corrigido lá na frente ou não. Então, acaba que é uma bola de neve isso, que se o empresário for também para esse caminho de não cumprir a legislação, dificilmente, ou de forma mais complexa, ele vai conseguir readequar, né, e estar em conformidade com a legislação. Mas eu também sinto, Marise, que as empresas estão mais preocupadas em cuidar preventivamente das suas empresas. Porque a gente sabe, o maior ativo que uma empresa tem, eu sempre falo isso, são as pessoas que trabalham nela. Sim. Isso é uma realidade, ela tem que cuidar dessas pessoas. Mas as empresas, elas estão também preocupadas, principalmente que é através dessas pessoas, com a imagem que ela tem no mercado. As empresas hoje estão preocupadas com os canais que divulgam problemas de relacionamento dentro da empresa, problemas de assédio moral dentro da empresa. Ela não quer estar nessa estatística também. Então, essas empresas que se preocupam com isso, porque isso muda realmente cenários de mercado, né, de contratação, de negociações com grandes empresas também. Então, elas estão preocupadas com a imagem, empresas sérias se preocupam
e estão cuidando dessa parte interna, né, do compliance trabalhista que a gente traz, leva para as empresas, para que elas estejam o máximo em conformidade. 100% a gente sabe que às vezes é difícil, né? Não é fácil, mas a gente tenta ao máximo trazer as empresas para dentro da legislação, garantindo os direitos ao máximo dos empregados também. Nós estamos falando de uma forma homogênea, mas a gente sabe que o mercado brasileiro é muito heterogêneo, muito complexo. E que existem diferenças, né? As pesquisas mostram que quem mais trabalha nessa escala 6x1 hoje, muitas vezes são pessoas que recebem menos e são pessoas que são negras, né? Os negros, as mulheres negras estão muitas vezes nessa situação aí. Como é que você vê isso também, essa heterogeneidade, essas questões de muitas vezes uma população que trabalha mais, que trabalha os 6 dias na semana e que ganha menos? Como é que você vê essas relações no Brasil hoje? É possível de tentar melhorar tanta diferença, né? Tentar uma melhor equidade aí em relação a isso? Marise, a melhoria, ela virá com a melhora de salários, né? Melhores oportunidades de mercado. Que essa influência no salário, nas pessoas com menor remuneração, né, se a gente pode colocar assim, acredito que sim, porque quando a gente fala de salários e postos maiores, cargos maiores, uma gerência, eles têm maior flexibilidade de horário e normalmente não se trabalha aos sábados. Se a gente pegar grandes indústrias, né, empresas maiores, a gente já tem essa realidade. A questão dos negros, eu não visualizo isso no meu dia a dia e nas empresas de modo geral, porque se a gente falar o próprio comércio, né, a rede hoteleira, que são os principais atingidos, por isso que são locais que funcionam aí, bares, restaurantes, né, horários mais elastecidos. Então, nesses locais, eu não vejo a questão da diferença racial para isso, mas de fato são lugares que tem ali o salário na base, né, naquilo que a categoria exige que seja pago, não mais que isso. Justamente porque acaba tendo também uma comissão, acaba tendo um outro benefício, ou o próprio valor, né, que a gente paga de gorjeta ali para o funcionário, que é repassado para ele. Então, a gente vê essa realidade de salários, sim, né? Por isso que eu, ainda que trabalhando com empresas, eu acho que é um caminho sem volta o trabalho de segunda a sexta. Acho que o mercado está caminhando para isso. As pessoas vão trabalhar de forma mais satisfatória de segunda a sexta. As pessoas já não querem. Quando você vai contratar e fala que trabalhar aos sábados, tem clientes que me relatam isso. Na entrevista, o candidato fala, eu não quero trabalhar aos sábados. E aí a pessoa já fala, não quero trabalhar, como assim? Então, será que as pessoas estão querendo emprego, mas não querem trabalho? Também não acho que seja 100% dessa forma. Né? Porque hoje você não trabalha só aquele horário. Com a tecnologia, com o WhatsApp, as pessoas, a velocidade das coisas. Então, assim, você muitas vezes vê o trabalho o dia inteiro na sua vida, né? A gente que trabalha, eu sempre trabalhei mais de um lugar, porque jornalistas sempre têm essas questões, a gente não trabalha só naquele horário. Então, se você tem 8 horas de trabalho, na verdade, você acaba trabalhando 12. Acho que isso está afetando demais as questões de saúde, que nós vamos falar no último bloco, né? Então, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta para o segundo bloco, vamos falar um pouco mais dessas questões do 6x1 e também da CLT, que a gente já começou falando um pouco aqui, né? O que mudou nas reformas trabalhistas desde 2017, o que a gente tem visto. É um minutinho só, a gente já volta, até já.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando das questões trabalhistas, principalmente as que envolvem a redução da jornada de trabalho, impedindo o 6x1, né, criando outras regras que o trabalhador não trabalhe, principalmente no sábado e domingo. E também estamos conversando sobre a CLT, todas as mudanças aí neste que é o mês do trabalhador. Quem começa esse bloco é o Vitor e nós estamos conversando com a advogada trabalhista empresarial Cristiane Polini. Vitor? Nós estávamos conversando aqui em off sobre as relações de trabalho de antigamente, né? Era muito comum, né, nossos pais, avós, trabalharem em uma mesma empresa, né, 30 anos até se aposentarem, né? Começar como office boy e crescendo até se aposentar. E isso hoje já não é uma realidade muito comum, né? A gente tem pessoas trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, tem a própria pejotização. Mas eu queria saber, né, em 2017 foi aprovada a reforma trabalhista no governo Temer e com a promessa de mais empregos, né, de mais flexibilização de trabalho. E depois, né, contando aí quase 10 anos da reforma trabalhista, você como advogada das empresas, né, de forma geral, o que você avalia que houve de pontos positivos e negativos da reforma? Ela cumpriu o prometido? É interessante quando fala quase 10 anos, a gente não para pensar que tem isso tudo, né? Eu falei, realmente tem quase 10. Eu ainda falo, a reforma agora, né, como se fosse ontem. A reforma, ela prometeu muitos empregos. O que a gente tem de estatística é que, de fato, aumentou. Mas, no último ano, o levantamento é de que deu uma desacelerada nesse aumento de geração de novos empregos. Mas ele ainda está crescente, né? Só que envolve uma série de análises, porque os críticos mesmo, eles vão analisar a questão salarial também, o porquê que essas pessoas não estão ficando, será que é porque não tem a geração de emprego ou porque ele não está compatível com os anseios também do que as pessoas buscam para trabalho. Então, acho que ela atingiu uma finalidade, tivemos ganhos, mas também tivemos perdas, isso é uma realidade, para os dois lados, né? Teve perda para o trabalhador, sim. Quando a gente fala da flexibilidade que se deu com a reforma, né, do negociado sobre o legislado, isso permitiu realmente uma prática que gerou como eu vou dizer, para o empregado, uma fragilidade, né? Até que ponto também ele consegue negociar? Até que ponto ele consegue fazer um ajuste diretamente com o empregador, sabendo os impactos daquela nova relação, né? Então, na geração de emprego, Vitor, teve um crescimento, né? Isso os dados apontam que houve. Agora, se foi como esperavam, né? Acredito que não, acredito que tenha sido abaixo do esperado, sim. Voltando, né, ao que a gente estava falando no bloco anterior, nas relações de trabalho, não sei o que a CLT fala, ou se não tem nada na CLT, o servidor, né, o trabalhador tem um horário, né, e com tudo que a tecnologia permite hoje, que falar em qualquer horário, conversar com o empregado e empregador, conversar por WhatsApp em qualquer horário, né, isso aí causa mesmo problemas depois futuros com a legislação e causa ainda mais estresse no trabalhador, porque eu posso ser chamado pelo meu chefe em qualquer horário, né? Como é que é essa relação que envolve a tecnologia e o trabalhador está ali disponível em qualquer horário? Sem dúvida. Os problemas são, de forma objetiva, os problemas são indenizações na Justiça do Trabalho, né? O empregador, ele não pode demandar o empregado fora do horário estabelecido no contrato de trabalho. Então, após o horário de expediente acabou, ele não pode mandar mensagem mais para o empregado. Só que a gente entende que também tem empregado que ele quer trabalhar, o que a gente estava falando, né? A gente tem os dois lados. Tem a empresa que demanda porque, eu estou aproveitando aqui porque eu lembrei de algo, eu vou mandar uma mensagem, porque o acesso está facilitado, né? E as pessoas estão com tantas coisas na cabeça que ela fala, deixa eu fazer de uma vez, senão eu esqueço. Só que esquece também que o empregado ele não pode receber isso após o expediente e que ele pode não aceitar aquela mensagem, pode não ler a mensagem, ou ele pode não responder a mensagem. E o estresse ele vem muito de onde? Quando ele não responde, ele chega na empresa, né, que tem esse perfil, ele já é questionado, eu te mandei uma mensagem ontem, você não me respondeu? Imagina um empregado falar, não respondi porque eu estava fora do expediente, fora do meu horário de trabalho.
Então, isso é impensável. Ele falar, pela própria subordinação, ele vai dar alguma justificativa e já vai ficar ali apreensivo com o que pode acontecer no trabalho, então aquilo já gera uma ansiedade nele, né, que é o nosso tema aqui depois, que a gente vai falar da NR1, que gera todo esse estresse no empregado, mas muito pelas ferramentas que hoje se tem de tecnologia, que veio inclusive muito forte com a reforma trabalhista também pelo home office. Então, o home office, o teletrabalho, eles foram legalizados, né, de forma a ter realmente requisitos para isso. Então, hoje tem uma forma para se permitir o trabalho em home office. Então, se o empregador ele quer colocar o empregado ali, ele tem que custear as despesas dele proporcionais ali com uma luz, com a internet, ele tem que fornecer a ferramenta de trabalho. Então, se o empregado utiliza um notebook, ele precisa ter do empregador esse notebook, não é ele quem tem que custear essas ferramentas. Então, o que se estabeleceu são as regras dessa atividade, né? Permitiu-se, mas colocou-se também obrigações. Isso desde 2017 ou com a pandemia depois vieram outras obrigações, ou nada mudou? Isso desde 2017, tá? Com a reforma que aí realmente instituiu esse trabalho, porque há essa diferença do home office e do teletrabalho. Porque o teletrabalho é aquele que envolve tecnologias na parte dela da função, do exercício da função. Diferente, por exemplo, da função da costureira. Então, a costureira ela não envolve tecnologia, então ela está no home office, ela não está no teletrabalho. Então, isso é o que fez maior distinção ali também nesse tema pela reforma trabalhista. E isso trouxe algum problema, o home office e o teletrabalho? Trouxeram algumas questões que não se pensava antes com o trabalho acontecendo nas empresas? Como é que funciona? Porque aí, home office, a pessoa também pode trabalhar a hora que quiser, o dia inteiro. Exato. O home office trabalha sem controle de jornada. Então, o home office não tem a obrigação de pagamento de horas extras. O empregado trabalha conforme a sua necessidade. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas trabalham muito mais do que elas trabalhariam na empresa. Chega na empresa, o horário de ir embora, ela vai embora. E em casa, ela para. E em casa, ela tem um filho, ela tem uma filha, ela tem os afazeres de casa. Então, o que eu tenho de notícia das pessoas que foram para o home office é que não gostaram. Então, assim, a minoria... você passa a não ter relações, né? Passa com outras gerações, com outras... As ideias também que surgem, né? Dentro do trabalho, fora de casa, né? Sim, eu acho que no início foi bom, porque as pessoas queriam, né? Assim, eu vou trabalhar de casa, que bom. Só que aí enfrentaram a realidade de ter que cumprir tarefas, de ter que entregar o trabalho, né, cumprir o resultado, entregar o resultado para a empresa, sem ter aquele horário definido, porque quando eu estou no meu escritório, eu sei que eu estou ali trabalhando. Eu sei que eu estou ali para fazer aquela atividade, mas quando eu divido isso com outras tarefas, muitas das vezes as pessoas não conseguem cumprir aquilo que elas cumpririam. Então, gera ansiedade. Vem o estresse de não estar conseguindo fazer. Gera a cobrança da empresa porque você está em casa, por que não está fazendo? A gente conversando aqui, fiquei pensando umas coisas. Em relação às cidades grandes, né, a gente tem um deslocamento do trabalho que às vezes custa 2, 3 horas para o servidor chegar ao trabalho. Isso é uma questão também diferente de outras realidades que tem Juiz de Fora, cidades menores, né, que não tem tanto desgaste de deslocamento nisso. E fico pensando, as leis trabalhistas tentam normalizar um sistema que cada cidade pode ser diferente, cada função pode ser diferente. Qual o papel da advogada, e você comentou que você faz um pouco isso, em adaptar a legislação, adaptar o cumprimento da lei de fato, para uma realidade trabalhista única, às vezes inédita, que não está tão prevista assim no regimento legal. Como é que vocês podem ajudar o funcionário e o empregador nesse sentido? Ô Vitor, o direito é lindo, tá? Eu sou amante do direito porque nós temos a possibilidade, nós somos intérpretes da lei, essa que é a realidade. E eu falo da parte do direito do trabalho, que é onde eu atuo exclusivamente, então eu não sei de outras áreas. Do direito do trabalho, a gente tem uma possibilidade de levar teses novas, e o direito do trabalho, ele lida muito com o caso concreto, né? Aqui, especificamente, nessa situação desse empregado, desse empregador, eu tenho como aplicar o que está na legislação ou não?
Eu vou interpretar conforme a realidade desse trabalhador. Então, por isso que nós temos as diversas súmulas de TST, né, as decisões dos tribunais. Então, hoje, o direito do trabalho ele se baseia muito mais na jurisprudência, nas decisões que a gente tem de juízes, né, dos desembargadores, do que propriamente na legislação. É claro que a nossa base é a legislação, mas nós não somos aplicadores dela exclusivamente. Então, é possível. Claro que tudo, se eu te falar que tudo a gente consegue mexer e flexibilizar, eu não estou falando a verdade. Mas a grande maioria nós conseguimos e a gente precisa fazer isso. Porque a gente está falando de um código que nós temos de 43. Né? Como que evoluíram as relações de trabalho para hoje? Então, as decisões dos tribunais, elas vêm justamente para aplicar aquilo que foi pensado lá atrás na realidade de hoje. Então, cabe a nós, esse é o nosso papel mesmo, de fazer valer os cuidados que aí vem com todas as normas regulamentadoras, né, as orientações do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. É um grande compilado. Eu falo que advogado trabalhista não tem um dia de paz, porque todos os dias, se a gente abrir o noticiário, tem alguma regra nova para o advogado trabalhista. Mas o Brasil vem de acordo, vem nessas questões que envolvem o trabalhador, vem sendo um país avançado, ou a gente tem muito que avançar? A gente vê hoje um Brasil que ainda tem trabalho escravo, né? De vez em quando a gente vê isso, reportagens sobre isso. O trabalhador brasileiro tem o que comemorar nesse mês do trabalhador? Nós estamos muito atrasados, né? Essa é a visão que eu tenho. Nós, enquanto país do trabalhador, nós estamos atrasados. A gente não acompanha a possibilidade de ter realmente uma prioridade para trabalhos muito saudáveis, né? Existe a resistência, talvez pelo custo, ou talvez uma cultura mesmo que se tem no Brasil, mas eu não trago também para uma realidade de o empregador é mau e o trabalhador é bom. Acho que a gente precisa acabar com essas divisões também, sabe? Porque nós temos bons empregados, nós temos bons empregadores, como temos maus trabalhadores e maus empregadores também. Então, do ponto de vista de estarmos avançados, acho que a gente tem muita coisa para avançar ainda. A reforma, ela veio como uma maneira de realmente melhorar as relações, né? Diminuíram as ações trabalhistas na época da reforma, essa foi uma realidade. O que eu vejo hoje é um aumento exponencial. Então, devido a quê? Porque antes tirou-se ali a gratuidade de justiça, ficou mais difícil o acesso ao judiciário para o trabalhador. Mas aí entendeu que isso não era viável, porque de fato dificultou até buscar um direito mesmo que seria devido. Hoje, como não se tem isso mais, então as ações voltaram a ser enormes. Nós temos hoje com o mundo digital, antigamente, e eu sou das antigas, era só o advogado na nossa cidade. Então agora a gente tem um acesso para advogados do Brasil inteiro que entram com ações em Juiz de Fora, região. Então não conhece a realidade das empresas, não conhece a realidade de fato daquele trabalho. Então isso acaba enfraquecendo também a própria relação do trabalhador, sabe? Eles estão ficando enfraquecidos. Acho que o que enfraqueceu também, assim, eu sei que você trabalha mais com empresas, mas a reforma também impediu as contribuições, deixou de ser obrigatório as contribuições para os sindicatos, né, para as organizações do trabalhador. Há uma desmobilização, a gente vê uma desmobilização das categorias por conta disso também, né, Cristiano? Não sei como é que você vê. Está todo mundo muito pensando no individual. A sociedade, de maneira geral, acho que não só nas relações trabalhistas, está muito individualizada, e isso acho que dificulta um pouco a mobilização. É uma dificuldade das categorias de serem ouvidas também. Não sei se isso é um papo muito, né, lá de 90, 80, não. Mas acho que a sociedade está muito individualista e isso dificulta, né? Até na prática, Marisa, você é interpelada por sindicatos hoje em dia? Eu faço muita negociação em sindicato, eu converso muito com sindicatos. Eles ganharam voz, mas eles perderam força. Mas eu vejo também que eles estão retomando a força. Acabou a negociação. Que é necessário. Uma andorinha só não faz verão, né? Sim, é necessário, eles precisam. Porque a gente está falando do todo.
A gente não está falando de uma categoria específica que tem trabalhadores mais bem informados, a gente está falando também de trabalhadores muito vulneráveis, né? Então, eles vão ser representados por quem? Então, de fato, as negociações, eu vejo que elas estão voltando a ter força, né? Os sindicatos, eles passaram a arrumar mecanismos também para terem uma maior arrecadação. Eu entendo que, se não tiver arrecadação, eles também não conseguem fazer o trabalho deles, mas eles fazem um excelente trabalho. Nós temos sindicatos seríssimos, sindicatos que trabalham realmente, estão lá em prol da categoria. A sua categoria é uma categoria muito bem representada, inclusive, que eu estive lá com eles agora recentemente. Então, as negociações, é importante que a gente tenha esse diálogo. Eu acho que isso é o que tem que partir. Existe uma resistência porque a gente vem lá de muito tempo com essa questão de que uma visão, fala até do próprio advogado, mas da categoria, se eu for conversar com o sindicato, eu vou ser então investigado, então eu vou ser ali demandado de alguma coisa. Então, isso também está melhorando ao longo do tempo com o aumento do diálogo. Talvez o enfraquecimento pelas arrecadações, que de fato isso impactou muito. Eles mais de precisaram. 90%, né, da arrecadação foi perdido. Impactou muito. Será que por causa disso eles não está havendo, eles não, mas não está havendo um diálogo mútuo maior, né, nesse sentido? Então, eu parto do princípio de que o diálogo ele deve ser o início de tudo, né? Tá com um problema e ninguém melhor para fazer isso do que o próprio sindicato. Acho que antes da gente acabar esse bloco, a gente precisa dizer que as pequenas e médias empresas, aí são a maioria das empresas brasileiras é formada, né, por pequenas e médias, não sei se mais de 80%. Você trabalha com as pequenas e médias empresas também e elas estão no mesmo patamar para cumprir o que diz a lei em relação às grandes empresas, né? Elas estão por dentro também das obrigações dela. Como é que é essa relação, já que a gente sabe que sofre muito pequeno, né, e médio empresariado, e quem trabalha nessas empresas também, né? Sim, a lei ela é geral, ela vale para todas as empresas. Então, tem particularidades de acordo com o porte da empresa, mas de outro ponto de vista, não do trabalhista, né? A lei, ela vale. As grandes empresas, elas conseguem tranquilamente arcar com todas as mudanças, mas o pequeno e o médio, ele de fato não consegue. Ele está sofrendo, é onde vai sofrer o maior impacto de todas essas mudanças. 6 por 1, né? Como é que vai? A pessoa tem 5, 6 empregados, 7... Exatamente, como é que vai fazer, né? Exatamente. A preocupação que eu tenho, eu falo, é de mercado, é de fechar, porque não é bom nem para a empresa e não é bom para os trabalhadores. A gente precisa de geração de emprego, né? Então, sem dúvida, os maiores atingidos serão eles, os maiores impactados, né? Nós vamos encerrar esse bloco e vamos para o próximo, que a gente vai falar da NR1, Norma Regulamentadora 1, que trata aí das questões de saúde mental, do burnout, de outras questões que envolvem o trabalhador brasileiro. Você não vai perder, é só um minutinho, até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Conosco hoje aqui a advogada trabalhista empresarial Cristiane Polini e o chefe da TV, o Vitor Carneiro, nosso coordenador aqui da JF TV. A gente fala de muitos assuntos e lembra de outros, né? Antes de falar das questões que envolvem a saúde mental, né, as novas normas aí que vão ser obrigação também do trabalhador, vamos falar um pouco do que a gente deixou, né, para trás sobre a CLT, que envolve a pejotização e muitas vezes a forma como esses novos jovens, os jovens, né, não querem a CLT e vão acabar virando PJ. Por que eles não querem e o que é a pejotização?
Fala pra gente, Cristiane. Vamos começar pela pejotização, né? Quando me perguntam, pode, é certo, é legal, eu falo, a pejotização, ela é legal, se feita da forma correta. É pessoa jurídica, né? Não ser pessoa física, pessoa Isso, jurídica. é a contratação da pessoa jurídica, através da emissão de nota fiscal. De fato, ela não pode ter o que um empregado seletista tem, a subordinação, o horário ali estabelecido, né? Então, se alguém me questiona sobre a contratação de segunda a sexta-feira com horário X a Y, eu falo, não pode. Por quê? O PJ, o trabalhador pessoa jurídica, ele precisa ter autonomia sobre o seu próprio trabalho. O que ele precisa entregar e o tomador de serviço ele pode exigir é a entrega daquele trabalho. A forma como aquele trabalho vai ser executado é que quem decide é o prestador de serviço. Então, se a gente estiver diante dessa autonomia, né, e as possibilidades ali, de acordo com as funções, que a gente faz análise de caso a caso, sim, pode contratar PJ, não é ilegal. Em qualquer emprego? Qualquer tipo? Não qualquer, porque tem uma limitação de funções que, a depender da situação, pela própria natureza da atividade, não tem como a pessoa ter autonomia. Então, ali é onde a gente esbarra na impossibilidade da contratação do PJ. Então, ela precisa ir para um CLT, né? O problema é contratar. A pejotização, ela ficou muito estigmatizada, né? Quando fala pejotização, já pensa em algo errado. Então, não é errado, desde que feito da forma correta e aceitável. Tá? E houve também nesse período a própria terceirização de atividade fim, né? Que era proibida, né? E agora é permitida. Permitida. Antes era só de atividade meio, então não podia. As conservadoras são o melhor exemplo para a gente, né? Contratava-se ali esses terceiros, não era atividade fim e aí não tinha problema. Agora pode fazer tanto elas quanto a atividade fim mesmo da empresa, desde que tenha essa característica da autonomia, né? E quando a gente puxa a nova geração para esses empregos, nós temos muitos casos, não são poucos, de pessoas que querem ficar na PJ, porque elas também têm o desconto do CLT. Então, a depender do valor do salário, ele quer, e quando se fala também de salário maior, é mais adequado, até mais simples da gente entender também como PJ do que os salários mais baixos, né? Fica mais difícil o enquadramento e inviável o enquadramento. Mas quem normalmente recebe mais, ele quer ficar no PJ para ele não ter o desconto em folha. A pessoa está longe da aposentadoria, né? Então acha que nunca vai precisar e não quer ser CLT. Exatamente. Bom, eu tô falando como das antigas também, né? Você acha que é por aí? As pessoas, quando eu envelhecer, eu vou fazer minha própria poupança aqui, não quer saber dos direitos? Exato. Porque tem a reforma da Previdência, cada hora muda também, então as pessoas não sabem qual vai ser a regra quando eu chegar lá na frente. Então, eu vou entregar esse meu dinheiro aqui? Não, deixa eu ficar com ele, né? Eu vou pagando aqui a minha própria Previdência e, ao final, aí, quando eu quiser me aposentar, eu tenho ali a minha garantia. Mas não é só disso que a gente está falando, né? A CLT dá outras garantias para além da questão da aposentadoria, né? Como eu disse, eu sou tradicional, né? Então, se me perguntar disso, o Vitor me perguntou aqui, eu falei, eu ainda acredito na CLT, eu acredito no formato do trabalho CLT. Se a gente não tivesse a CLT, nós teríamos... A gente está falando de férias, 13º, outras questões que o PJ não tem, né, Cristiane? Não tem. O PJ não tem garantia de nada, nenhum desses direitos, né? Ele tem outros benefícios. A liberdade, uma maior autonomia, né? Às vezes ele consegue negociar uma remuneração maior, mas o CLT, por outro lado, ele tem outras garantias, né? Na própria relação, se a gente falar da prática, a relação de trabalho, a gente tem empresa que tem PJ e tem também o CLT ali, as relações elas precisam ser diferentes. Quem está no PJ sente, às vezes, a falta de benefício de um CLT também. Mas é uma análise que cada um vai fazendo ali de acordo com a sua função e aquilo que cada um deseja, né? Eu acho as empresas estão preferindo PJ? Depende muito do segmento, né? Porque a gente pode estar achando que o trabalhador está querendo, que o jovem está querendo, mas muitas vezes as empresas também podem. Mas a realidade é que, se pudesse, eu acho que todas as empresas iam querer PJ. Tá? A verdade é que as empresas preferem o PJ pela carga que ele tem de reflexos ali salariais de cada empregado contratado. Então, de fato, também, né? É menos oneroso, né? É menos oneroso, sim. Então, se deixasse, todas seriam PJ.
mas não dá para ser PJ. Aí é onde a gente entra, né, e fala, olha aqui, não dá. É mais barato, mas o barato também vai sair caro depois. Então, é muito mais o empregador, sim, querendo PJ, do que o próprio empregado querendo PJ. A maioria dos empregados, eles querem os direitos garantidos, sem dúvida. É uma preocupação, acho que é a preocupação do brasileiro que vem com essa cultura de ter uma estabilidade, ou não uma estabilidade, mas uma segurança, né, no trabalho. Acho que ela vem mais daí. Se eu for PJ, eu mesmo domino ali meu trabalho, eu preciso trabalhar muito, eu preciso dar conta de buscar esse cliente, como que eu faço, né? Então, é mais responsabilidade. E nem todo mundo tem o perfil para ser dono do próprio trabalho, né? Isso também é importante que a gente pontue, porque precisa ter uma característica também, para não ser empregado. Vamos falar da NR1, que é essa norma regulamentadora 1, que vai entrar em vigor agora em maio. Fala pra gente o que é essa norma, né? É de como um acordo com a realidade que a gente está vivendo de problemas de saúde, né, Cristiane? Isso. A NR1, ela entra em vigor agora, dia 26 de maio. É uma norma que já existe também desde 78, então é uma norma que já cuida do ambiente laboral, mas é uma norma que cuidava só dos aspectos físicos. Então a gente estava falando ali da questão insalubre, né, da periculosidade, da parte de ergonomia do trabalho, mas não se voltava para a saúde mental. E o que nós vemos nos últimos anos é um aumento no número de afastamentos dos empregados, né, a exaustão. Você colocou o burnout, ele é uma doença que foi reconhecida, salvo engano, em 2021-22, como uma doença ocupacional, então ele entrou para o rol de doenças ocupacionais, que ele não existia também junto ao Ministério do Trabalho, então ele faz parte dessa lista. Então, com essas mudanças, o afastamento, que é um custo tanto para a empresa, mas também para o governo, né, porque isso impacta na previdência social, e a necessidade de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. A gente falou tanto em tecnologia aqui, as pessoas estão realmente sendo mais demandadas, né? As pessoas estão precisando apresentar melhores resultados, as pessoas estão precisando atingir maiores expectativas, todo mundo quer crescer, né? Todo mundo quer ganhar mais, as empresas querem faturar mais, os empregados querem atingir um outro posto dentro da empresa. Então, isso tudo está levando a um esgotamento, que é uma realidade das empresas. Então, hoje o que a NR1 traz é essa preocupação e esse olhar para a saúde mental, de forma que eu posso cobrar, eu posso exigir, mas a forma como se cobra é que as empresas vão ter que ter um olhar mais atento para isso. Precisa estar documentado hoje, então todos os programas ali de gerenciamento de riscos que as empresas têm, são obrigadas a ter o PGR, precisam ter a previsão dos danos psicossociais agora, devidamente mapeados. E isso gera um impacto não só para a empresa, mas também para o trabalhador, porque a própria norma regulamentadora, ela traz uma obrigação para os colegas, né, os trabalhadores. Hoje eles são corresponsáveis pela saúde mental do colega. Então não dá hoje para falar só que a empresa vai responder por algum dano, mas o empregado, o colega, se ele sabe, nada fez, ele não cuidou também daquele ambiente, ele pode ser responsabilizado também. O que de imediato tem que ser feito? O que isso impacta na prática, né? Precisa ter um psicólogo da empresa, precisa ter essa documentação, qualquer licença precisa ser de saúde, vai ter que se saber se tem alguma questão mental. Pergunto porque, assim, as grandes empresas, mais uma vez, podem estar antenadas, mas e as pequenas, vão estar preparadas para isso? Me perguntaram se vale para a pequena empresa, a NR1. Falei, se a empresa tiver um funcionário, a NR1 já está valendo. Então, o que a empresa precisa fazer de imediato? Procurar uma clínica, são as clínicas de medicina, saúde e segurança do trabalho. Essas empresas, elas enviam um questionário para a empresa e os empregados respondem esse questionário. A partir desse questionário, eles fazem uma análise que normalmente é por psicólogo, é um conjunto, né? O psicólogos, médicos do trabalho e um engenheiro ali do trabalho, eles fazem essa análise do questionário e ali eles levantam e mapeiam os riscos daquela empresa, né, existentes ali. A partir desse mapeamento, cria-se um plano de ação. Então, eles entregam para as empresas o que precisa ser feito. É onde as empresas, a partir desse documento, precisa
envolver os colaboradores, líderes principalmente, gestores, para que eles consigam entender o que está acontecendo naquele setor específico que foi identificado um risco maior. Então, isso envolve comunicação com os colegas, envolve a clareza das funções, daquilo que os empregados, eles estão tendo clareza da atividade que ele está fazendo, está tendo uma sobrecarga nas atividades, ele está conseguindo cumprir tudo o que ele teria para cumprir num dia. Então, é feito mesmo esse mapeamento e as empresas precisam ter esse documento e manter atualizada a documentação e os treinamentos também, para que esses riscos eles sempre sejam monitorados, né? Então, de acordo com o potencial de risco da empresa, é colocado ali esse monitoramento, 3 meses, 6 meses ou 12 meses. Isso gera um custo, né, imagino. Isso está previsto na lei, isso é imediato agora? Qual que é o prazo de quem está assistindo a gente aqui pela JF TV para se preocupar com isso? Tem que ligar para a clínica agora, marcar já o questionário, como é que O prazo era ontem sempre, né? Porque ela ia entrar em vigor ano passado. Então, pela própria complexidade de não saber quem implementaria a NR1, se seria o psicólogo, se seria o médico do trabalho, até postergou a vigência dessa norma para o dia 26 de maio agora. Então, a partir do dia 26 de maio, não é que as empresas têm que estar implementadas com a NR1, porque elas já têm que ter implementado isso há muito tempo. Agora vão acontecer as punições. Então, a empresa que não estiver adequada com a NR1, com o PGR atualizado e fazendo esse mapeamento, né, cuidando disso, ela pode sofrer as penalidades. Uhum. Você está falando que tem muita legislação, né? Cada dia uma. Há muitas exigências e pouco cumprimento. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse setor trabalhista no Brasil? Há mais exigências do que cumprimentos. É uma realidade. Até... Eu estava lendo sobre o mercado das domésticas no Brasil, que é a informalidade, criaram mais regras, mas a informalidade atinge enorme, né? Olha, eu vou falar algo muito pessoal aqui para vocês, porque eu fui fazer um processo seletivo para doméstica e eu não consegui contratar. Aí eu voltei com a minha antiga, de anos. Por quê? Elas falavam comigo que não queriam que assinasse a carteira. Falavam comigo e eu falei, olha, eu não posso não assinar a carteira, porque eu sou advogada trabalhista. Imagina depois eu ir lá na Justiça do Trabalho e responder uma ação. Uhum. Eu enfrentei isso pessoalmente. Então, ninguém me contou. É um setor muito específico, né? Que acho que não sei se tem em outros países, é muito característico do Brasil, né? E se ganha mais sendo diarista. É uma realidade, né? Então, elas querem fazer mais dinheiro. Aí, se a gente voltar na discussão, né, de trabalhar menos, será que vão realmente descansar mais ou vão trabalhar mais para complementar a renda? Porque o salário é baixo. Uhum. Então, a informalidade na doméstica, ela permanece muito em alta, né? Muito em alta mesmo. Eu te atrapalhei a resposta dos direitos trabalhistas no Brasil. Cobra-se mais e cumpre-se menos, né? De modo geral, a gente tem muitas leis que muitas vezes as empresas desconhecem. E é uma realidade, a gente fala, se você me perguntasse, Cristiane, qual é hoje o direito trabalhista que as empresas mais desconhecem, que chega para você no escritório? Vou falar para vocês que é a assinatura da carteira no período de experiência. Eu recebo, quando eu falo que tem que assinar no primeiro dia de trabalho, não, mas ele só está em teste. Aí eu falo, não, mas o teste é o período de experiência. Por quê? Senão vai deixar em teste 15 dias, 20 dias, 1 mês. Eu gostei, então agora eu vou contratar. Então agora eu assino a carteira e agora eu tenho 90 dias do período de experiência. Não, ele já estava no período de experiência lá atrás. E as empresas não sabem mesmo. Como que não sabem? Né? Eles acabam sendo punidos. E aí eu falo, não é uma má fé, não é por não querer cumprir a legislação. Agora, ninguém também pode alegar o desconhecimento da lei. Ele não pode deixar de fazer porque eu não sabia que tinha que fazer. Então, tem que buscar o conhecimento disso, né? Principalmente as forças das convenções coletivas, dos sindicatos. Então, a primeira coisa, quando se tem empresa, é saber o que o segmento da sua categoria prevê de direitos para os empregados. Quando eu vou analisar a convenção coletiva,
A gente vê direitos ali, quando eu faço essa auditoria com as empresas e eu pergunto, olha, você paga esse benefício, isso aqui, você cumpre essa jornada, aqui não tem possibilidade de jornada 12/36, vocês estão fazendo? Ah, não sabia, mas na lei permite. A lei permite, mas a sua convenção, a categoria não permite. Então, às vezes, muito por desconhecer mesmo, né? Por falta dessa informação e dessa orientação. E as convenções têm força de lei, né? Tem uma, legalmente, Sim, né? sim, o que está na convenção, ele prevalece sobre a legislação. Tá? Com exceção ali de alguns casos que a própria CLT, ela tem um rol ali de direitos que não podem ser negociados, tá? Mas é um rol muito pequeno também e ele é taxativo, mas a grande maioria, quando se fala de convenção coletiva, tem que cumprir o que está na convenção. Tem algum lugar que o empregador dessas pequenas e médias empresas, ele pode procurar para saber todas essas leis, ou tem que procurar mesmo um advogado trabalhista? O que você indica para os nossos telespectadores? Não, pode buscar o próprio sindicato da categoria, que eles vão informar todas as regras, né, do trabalho ali pertencente a ele. Pode procurar o Ministério do Trabalho. Então, se ele identificar alguma irregularidade, o Ministério do Trabalho está aí para isso, para poder inspecionar as empresas, para poder fazer valer o direito dos empregados, que estão, inclusive, fazendo um excelente papel de mediação também. O Ministério do Trabalho, ele tem mediado muitos problemas que estão deixando de ir para o judiciário, o que é um ganho, né? Porque se resolve problemas sem onerar, né, o Estado de modo geral também, e se resolve de maneira mais célere, porque o empregado, ele tem urgência, né? A gente está falando de uma verba alimentar. Então, se ele precisa receber algo e consegue numa negociação, isso é um ganho para ambas as partes. E a empresa também que não precisa onerar também com uma ação judicial. Para a gente encerrar, Cristiano, eu queria que você fizesse uma avaliação do futuro, né? Como é que você vê essa relação entre a produtividade, os direitos trabalhistas e a qualidade de vida do trabalhador brasileiro nesse momento, e o que a gente pode pensar para frente? Olha, quando eu penso nessas relações para frente, pensando hoje muito em saúde mental, que é o que hoje a gente tem de crescimento na justiça do trabalho por conta dos afastamentos e do assédio moral, né? Olhando para frente, eu gosto muito de pontuar que a gente precisa, enquanto gestor de empresa, procurar entender quais são os limites dos empregados, né? Então, para o futuro, eu acho que se a gente trabalhar com um equilíbrio dentro das empresas, buscando um ambiente mais saudável, um ambiente equilibrado, um ambiente em que se tenha maior respeito, né, com as limitações, porque eu falo, às vezes, cada trabalhador tem uma particularidade diferente. Então, se a gente tiver essa maturidade, né, de mercado para entender que esse funcionário está me entregando e ele não quer, ele está ali satisfeito com o que ele tem hoje, eu não preciso exigir mais, né? Então eu não vou assediar para que ele faça mais, porque para ele está bom. Se não tiver bom para a empresa, então ela substitua, mas que não exceda, né, a parte desse poder que o empregador exerce também frente ao empregado, para que ele faça ainda mais, esgote ainda mais, porque a gente acaba criando um problema maior. Então, para o futuro, eu acho que, resumidamente, criar essa maturidade para que tenha um respeito, entender o papel de cada um, né, que existe sim uma subordinação, a gente está enfrentando uma dificuldade com a nova geração de entender que existe sim uma hierarquia dentro das empresas, mas se isso for trabalhado de forma conjunta, em que ambos se ajudam, né, talvez a gente esteja apenas no plano das ideias aqui, mas acho que esse seria o futuro para o trabalho. E só assim, para complementar, as relações futuras também vão depender muito da inteligência artificial, né? Quer dizer, a gente está falando de um trabalho hoje. Que trabalho, né? Eu estou pensando nas novas gerações. Que trabalho eu vou ter no mundo, né? Você está colocando a semente para o programa 2 com a Cristiane. Eu vou voltar. A inteligência artificial hoje é curioso como que tudo que a gente vê de treinamento, de palestras, né? Que antes trazia a inteligência artificial como módulo. Não sei se vocês já se depararam com isso. Agora, a inteligência artificial está dentro dos módulos, então não se separa mais, né? A gente teve evolução de mão de obra para máquinas. Agora a gente tem, né, esse mercado misturado da mão de obra e da máquina, mas com a
IA dentro. Não acho que vai substituir todos os trabalhos, né, mas ele tem que servir como ferramenta para os trabalhos. Eu acho que é isso que a gente precisa utilizar, né, algo que não tem volta mais, a gente precisa usar em todos os segmentos para ajudar a nossa produtividade. Obrigada, viu, Cristiane? Foi muito aprendizado que você trouxe aqui para a gente. Ainda tem muito assunto, a própria IA, né, como o Vitor falou. Obrigada, Vitor, por participar de mais desse programa. Esse foi o JF Entrevista, que discutimos todas as questões trabalhistas, né, neste mês de maio. E a gente volta na próxima semana com mais um tema interessante. Até lá!